Dado o trabalho nessa noite, amém? Ô Deus Pai Todo-Poderoso, aqui está esse jovem que vai trazer o trabalho nessa noite, Pai, o estudo. Que o Senhor venha abrir a nossa mente para nós entender o que vai ser passado aqui nessa noite. Porque a Tua palavra fala, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Seu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes o conhecimento está querendo vir a nós e nós ficamos rejeitando o conhecimento, Pai. Porque muitas vezes estão querendo nos ensinar, estão querendo aplicar o estudo e nós não se esforçamos para aprender também, Senhor. Usa esse jovem nessa noite, Pai, de uma maneira extraordinária, Pai. E que nós venhamos entender tudo o Senhor queira falar nessa noite. É o que eu já lhe peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. A palavra muito conhecida de todos os irmãos. Uma palavra também um pouco extensa, mas que eu pretendo terminar ela ainda hoje. A gente sabe que o tema do nosso congresso se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, e eu já gostaria de tratar ele semana que vem. Mas também, se não for possível, a gente termina, a gente tem na outra semana. Hebreus, capítulo de número 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Aqui o autor dos Hebreus vai tratar de um tema muito bom. Agora, essa parte final de Hebreus, vou colocar assim, é como se fosse uma bomba. É muito bom. Capítulo 11, 12, 13. Porque ele já colocou, já fez toda a sua argumentação até aqui. E agora ele coloca na prática e fala mais na prática algumas coisas. Esse capítulo, ele é muito produtivo, irmão. Se você tiver a oportunidade de ler na sua casa e meditar, ele é muito bom. Na realidade, se a gente parar para analisar, eu dividi ele por trechos, mas cada trecho era para ser um dia de estudo, se fosse um estudo bem aprofundado. Mas creio que num dia, se Deus permitir, a gente tiver a oportunidade de fazer um estudo só sobre a fé, com certeza a gente vai tratar sobre Hebreus 11 de uma maneira muito mais aprofundada, amém? Vamos ler. Os irmãos acompanhem comigo, amém? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois, por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatará. Visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que os buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, constituiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, por meio da fé. Condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor.
Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora almejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava pronto de oferecer seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos, e assim também, simbolicamente, o recuperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, pois viram que um menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Em que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo um bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Amém? Irmãos, eu estou arrepiado aqui. É uma palavra
muito potente, irmão. O autor dos Hebreus aqui, a gente tem que recapitular, que ele vai tratar aqui para um povo que está sofrendo perseguição. E a igreja de Deus, ela sofria, sofre e sofrerá perseguição, e sofrerá tribulações, porque o mundo é mau, o mundo jaz do maligno, e a gente não tem muita coisa boa do mundo para receber. Isso é sendo bondoso, porque talvez a gente não tenha nada de bom do mundo para receber. E logo no começo ele vai tratar conosco o que é a fé. E o versículo de 1 a 3, eu vou tratar ele separado, mas depois eu vou tratar o restante do capítulo mais abrangidamente, né? O versículo de 1 a 3 é o que eu vou ler, depois a gente vai só relembrando o restante do capítulo. A fé, todo mundo conhece, é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Então ele vai começar aqui dizendo e tratando sobre o que é a fé, para aquele povo que talvez a fé ou estava no fim ou já tinha se acabado. E ele vai tratar com aquele povo o que é a fé, e o que é a fé que agrada a Deus. Então, a fé é literalmente o nosso alicerce. É o nosso alicerce. Porque se nós não tivermos a fé em Cristo Jesus e em Deus, o Pai, a nossa esperança se acaba. Nós não temos mais esperança. Nós não temos outra porta, nós não temos outro caminho, nós não temos outra saída. É como se Cristo fosse o único caminho que tivesse uma luz no fim do túnel. O restante é escuridão, é um breu, não tem escape, não tem saída, não tem janela. Ele é a porta, é o único lugar a qual nós encontramos esperança. Ele é a nossa esperança. O sacrifício dele nos traz essa esperança. Nós sermos chamados filhos e filhas de Deus traz essa esperança para nós. Aquele que não tem fé não consegue ter esperança em nada. Inclusive, a esperança vem por base da fé, em qualquer coisa. Se você tem esperança que algo vá acontecer, você precisa acreditar e ter fé em alguma coisa. Se você tem esperança que o seu casamento melhore, você tem que ter fé no seu parceiro, no seu casamento, naquela relação que você tem. Se você quer que sua empresa melhore, você precisa de fé. Só que quando nós falamos da vida e da nossa alma, do nosso espírito e do mundo a qual nós vivemos, nós não temos outros caminhos ou outras relações. Será que a gente pode colocar a nossa fé, a nossa confiança no homem? Será que a gente pode colocar a nossa fé nos políticos? Será que a gente pode colocar a nossa fé em alguém que vai solucionar todos os nossos problemas? E pode ser que em algum determinado momento a gente viva uma vida muito melhor do que a gente precisa ou que a gente sonha. Porém, não há quem solucione o problema da morte. Para onde nós iremos, o que vai acontecer, para onde vai a nossa alma. Isso ninguém consegue dar solução. Então, quando nós entendemos que o caminho, a porta e tudo se baseia só em Cristo, Ele é a nossa única porta de escape, a nossa única salvação, nós entendemos que a fé, ela é mais do que uma emoção ou do que um otimismo, do que achar que vai dar certo, do que falar palavras positivas. Agora, muitas das vezes a gente, aqui até mesmo na congregação, a gente encontra alguns, dá de encontro com alguns irmãos que têm esse costume de falar: fale, você vai vencer, você vai conseguir. Isso, você pode falar uma palavra profética, achar que é uma palavra profética, ou uma confirmação, mas isso não é fé. Você falar que vai acontecer não resume a fé. A fé é a esperança e a confiança absoluta em algo que você não tem visão.
que você não consegue sentir, que você não consegue ter nenhum fundamento. Ora, ele vai dar o exemplo que pela fé nós cremos que o fundamento e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E Deus criou todas essas coisas. Nós cremos nisso. Mas nós cremos nisso sem ninguém ter visto. Nós não temos testemunho ocular. O mundo ao nosso redor diz ao contrário. É ensinado nas faculdades e nas escolas, desde muito novo, ao contrário. Então, veja, isso é fé. É aqueles do seu lado zombando, a humanidade te falando ao contrário, não há testemunha, ninguém viu, mas você continua crendo que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Isso é fé. Então, fé não é ter um resquício de esperança, e agora eu tenho fé que isso vai acontecer, porque eu recebi um sinal positivo. Não, fé é eu não receber sinal nenhum. A Bíblia vai tratar Abraão como o pai da fé. Abraão, a palavra que nós lemos, saiu da sua terra. E Deus não deu coordenada. E Deus não deu direção. Não deu um GPS, nem falou, igual na hora que ele falou com Isaac, vai até tal monte sacrificar. Ele não deu direção. Ele falou, sai da sua terra. E ele saiu, peregrinou sem saber onde iria repousar. Até chegar na terra em que Deus determinou que ele chegasse. Isso é fé. É sair sem coordenada, é sair vendado no escuro, é sair sem direção, com uma confiança absoluta em Deus, não nos homens. Ninguém aqui pode confiar cegamente em homens, nem no seu parceiro. A gente deve amar e acreditar que ele vai ser bom, mas não na mesma confiança que nós acreditamos em Deus. Deus, ele tem que ser absoluto em nossa caminhada cristã. E não só acreditar que Deus tem o melhor para mim e para você, mas também acreditar nas suas palavras. Porque tem crente que acredita por pouquíssimo tempo nas palavras a qual Deus coloca na sua vida. E dura pouco tempo, é como se tivesse prazo de validade. Mas a palavra de Deus, ela é soberana. Então, a fé que nós devemos ter, e a fé que agrada a Deus, é uma fé absoluta nele e nas suas palavras. Mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer tudo aquilo que Deus falou, ou que a gente acha que devia acontecer. Certeza. O que é certeza? Quando o autor fala certeza, é certeza do quê, irmão Abraão? Das promessas. Eu tenho certeza daquilo que Cristo fez na cruz, o porquê que ele fez e o para que ele fez. E baseado nessa certeza, eu posso ter certeza da minha salvação, por intermédio do sacrifício de Cristo. Isso é certeza. Convicção do invisível. Aquilo que os olhos não veem, mas eu continuo crendo. Eu estou convicto. Eu estou convicto. Eu não tenho relances, nem sonhos, nem visões do céu que está sendo preparado já. Da minha casa lá no céu que está sendo preparado. Eu nunca tive visões, relances, reluzes, sonhos, ou qualquer tipo dessa coisa. Não cheguei nem perto de imaginar. Mas eu tenho convicção que Deus está preparando um lugar muito melhor do que eu imagino e do que eu posso vivenciar aqui na Terra. Nós já meditamos sobre isso e entendemos que coisas maravilhosas nós temos aqui, bonitas de se ver já. Não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Em qualquer lugar do mundo, pode ser até o lugar que você acha mais terrível, mais feinho. Se você parar para analisar, em algum momento, você vai achar uma bela escultura e um pedaço do trabalho de Deus. E a gente analisando isso, a gente não consegue ter a dimensão das maravilhas que será no céu.
Então, isso é convicção. Eu não vejo o meu lar lá sendo feito, mas eu tenho convicção que ele está sendo feito. Pela fé a gente entende que o universo foi criado, que Deus está operando, que Deus está fazendo o melhor para nós. Isso são coisas elementares da fé. Que tem crente, que a gente não consegue dizer se é crente, que está dentro da igreja, mas não consegue ter fé nessas coisas. Então, se a gente não tiver fé absoluta em Deus, a gente começa a colocar em xeque o rumo que a nossa vida está trilhando já. Então, se Deus, a gente tem que ter fé em Deus, absoluta. E eu estou começando a questionar o rumo que minha vida está tomando, eu não posso dizer que eu creio que Deus está fazendo o melhor para mim. Então, se nós não temos essa fé, a partir do momento nós não estamos mais crendo na palavra de Deus. Nós não temos mais fé na palavra de Deus. Entende como a fé é tão fundamental na nossa vida? E se a gente parar para pensar, a gente tem tão menos fé o quanto a gente imagina que a gente tem. Voltemos. Fé não é falar que crê. Fé não é falar eu creio em Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala que os demônios creem e temem. Eles creem também. Fé eu estou trazendo aqui para você uma concepção de fé um tanto quanto mais profunda, para você parar para meditar. O que verdadeiramente é fé? É realmente ser tomado completamente e ser entregue totalmente à soberania de Deus. Se está indo tudo de mal a pior, é plano de Deus. Eu tenho fé, tenho convicção em Deus, absoluta nele. Se tudo parece estar indo ao contrário, e nós vamos ter exemplos claros aqui, eu tenho fé que Deus está no controle. É muito bonito a gente colocar nas nossas redes sociais, né? E tudo mais, a gente coloca, a gente é humano. Mas colocar isso em prática, a gente põe a todo momento em xeque a nossa vida. Por que isso aconteceu? Por que o acidente aconteceu? Por que a fatalidade ocorreu? Por que o emprego não deu certo? Por que a empresa não cresceu? E por que não isso? E por que aquilo? E por que teve que ser dessa forma e não daquela outra forma? E por que esse emprego não foi para frente? E por que eu não consegui a vaga? Nós devemos se lembrar, irmãos, que Deus ele faz o melhor para nós. Nós devemos ter um pouco mais de fé no nosso dia a dia. Se Deus curar, é providência de Deus, é obra de Deus ele curar. Mas se ele não curar também, é obra de Deus, é providência de Deus, ele querer nos ensinar algo com isso. Eu sei que o fato dele não curar não é um erro, não é um mau caminho. Porque se é caminho, projeto de Deus, é bom. Isso é fé. Nós estamos caminhando num caminho muito delicado, que é se Deus fizer, se acontecer, era de Deus. Se não acontecer, entendeu? Não era de Deus. Não. Se é projeto de Deus, se você entregou sua vida a Deus, se eu falar, Deus, meu emprego está nas suas mãos, o que acontecer, se você realmente entregou, e é Deus que está fazendo, o que acontecer? Deus, minha empresa está nas suas mãos, faça com ela a tua vontade. Ela pode crescer, virar uma multinacional, ela pode cair um meteoro em cima dela, ela pode pegar fogo. Ah, então se ela crescer e virar uma grande empresa, era Deus. E se ela pegar fogo, foi o diabo. Não, você entregou a sua empresa para quem? Para Deus ou para o diabo? Aí a gente tem que entrar num consenso. Ah, eu entreguei para Deus. Então se você entregou para Deus e ela pegou fogo, glória a Deus. Glória a Deus. É complicado. O mundo não fala para você ser assim. A Bíblia vai na contramão mesmo. Mas se todos os nossos planos irem bem e darem certo, nós no final da campanha faremos um grande culto de agradecimento. Mas a palavra de Deus não fala quando tudo for bem, dai graça. Ela fala em tudo, dai graças. O que está fora do tudo? Nada. Então tudo engloba tudo. Aquilo que para você é bem, aquilo que para você é mal, é tudo. Isso é fé. E essa é a fé que agrada a Deus. Não tem outra fé que agrada a Deus, não. Essa é a fé que agrada a Deus. Porque
a fé, ela transforma o jeito que a gente vê a vida já, que a gente vive, né? O crente, ele não vive pelo que ele vê, mas pelo que Deus falou. Eu não vivo pelo que eu acho, eu vivo pelo aquilo que Deus falou. Entendeu? Eu não venho aqui e falo para os irmãos um bocado de achismo que o Abraão acha. Os meus erros e acertos não estão baseados naquilo que meu pai acha que é certo ou que é correto. Ele é o pastor. Abraão, eu acho que você está certo ou que você está errado. Vamos para a luz da palavra? O que a palavra diz? E às vezes ele pode estar de acordo com a palavra. Mas se ele não tiver, se for achismo dele, eu não achei que você agiu correto, mas a palavra manda eu agir assim. Não é? Então, o crente não vive por essas coisas da terra, por esses pensamentos da terra. Ele vive pela fé, e a fé transforma o ser humano. Porque quando nós cremos totalmente em Jesus e naquilo que Cristo falou, e nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, irmão, muita coisa do mundo vai na contramão daquilo que a Bíblia fala, e a gente muda totalmente. E se não mudar, está errado, porque aí já não crê. Amém? Creio que ficou bem esclarecida essa parte da fé, né? Talvez alguns irmãos tenham uma concepção errada de fé. Talvez fé para o irmão seria dar uma oferta, seria dar o dízimo. Talvez para o irmão seria participar da campanha. Fé realmente é... olha, eu posso dar esse dinheiro aqui, essa oferta, eu posso participar da campanha, campanha de 90 dias seguidos, 12 horas de oração. Se Deus fizer, amém. Mas se Deus não fizer também, amém. E se cumpra a vontade de Deus, né? Amém? Até porque quando nós colocamos essas coisas, olha, veja bem, a gente, um ser humano, ele pode muito bem acordar num dia e falar, eu vou fazer uma campanha. Quem aqui pode fazer isso? Todo mundo. Vou fazer uma campanha, vou fazer um jejum. Não é? E é coisa boa, coisa boa. Vou fazer uma campanha já, mas 7 dias para Deus, me dá uma moto, me dá um carro, qualquer coisa aí que você quiser. Faço. E a minha campanha de orar 2 vezes por semana, eu começo ela 2 horas, vou para 3, 4, 5. E agora eu termino minha campanha. E tem crente que termina a campanha e fala, agora Deus tem que fazer. Agora Deus tem que fazer, porque eu fiz a campanha. Eu conheci um rapaz, não conheci, um rapaz que nem é crente. Falou que tinha um amigo dele próximo. Falou que ele parou de ir para a igreja, parou de crer em Deus, porque ele falou, Abraão, ele falou exatamente assim para mim, ele não é crente. Ele era presbiteriano, mas estava afastado. Ele falou exatamente assim para mim. Eu falei, ele falou, fulano, eu fui para tal lugar e pedi para Deus um sinal. Esperei lá um tempo, Deus não me deu o sinal e eu parei de crer. Você acha que isso está correto? Achar que colocar Deus na parede, para Deus saciar aquilo que a gente quer? Então, por isso, que é muito melhor, irmão, você colocar na mão de Deus. Coloque na mão de Deus. Porque isso você evita de pecar, isso você evita de colocar Deus na parede, isso você evita tanta coisa. Fala assim, Deus, se tu quiser, bem, se tu não quiser, amém também. Eu vou talvez chorar, talvez eu fique triste, mas o Senhor me conforta aí. E eu sei que o Senhor tem um plano aí para a minha vida, sabe? Porque isso evita a gente de cair em tanto buraco, né? De ficar tentando colocar Deus na parede. Não estou falando que é proibido, irmão, você pedir algo para Deus. Peça, mas não coloque Deus na parede. Amém? Terminada a parte da fé. Agora vem a famosa parte, né? O pela fé, pela fé, pela fé. Já citei esse versículo algumas vezes, já trouxe palavra sobre essa passagem. Uma passagem muito boa, muito bonita, que é a famosa galeria dos heróis da fé. Então, quando os irmãos vê algum hino falando dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, estava citando isso aqui. Ela é separada da seguinte maneira. O autor dos Hebreus vai separar da seguinte forma. Antes do dilúvio, então, Abel, Enoque e Noé, vai falar dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e José. Ele vai falar da vida de Moisés, e ele vai falar dos heróis da fé do tempo dos juízes e reis.
né? Que aí já é Jefté, e a gente vai tratar. Então, os primeiros exemplos da fé. Ele apresenta 3 exemplos antes do dilúvio, e mostrando como a fé se manifesta, né? Na adoração, na obediência, na comunhão. A gente sabe que esses dos primeiros exemplos, né, antes do dilúvio, é muito interessante. Como a gente já tratou de Abraão, por exemplo, não teve experiências passadas ou histórias passadas para crer que Isaac iria ressuscitar, por exemplo. Ele não tinha nenhum background, ele não tinha nenhuma escritura dizendo que alguém reviveu, não tinha nada disso. Mas ele cria que Deus era poderoso para reviver Isaac. Então, primeiro, Abel, aí no versículo de número 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Abel, o sacrifício dele foi aceitado não somente por aquilo que de fato ele escolheu, né? Caim, ele teve de fato uma escolha qualquer de fruto, né, do seu trabalho e tudo mais. Se eu não me engano, há pouco tempo atrás, o pastor Raildo trouxe uma palavra sobre. A diferença principal não estava na oferta de Caim. Não estava. Quem acha que era isso, está errado. Deus abençoe, irmão. Não está certo. A principal diferença entre um ter sido aceitado o sacrifício e o outro não, era o coração de cada um. O coração de Abel estava mais solícito, tinha mais fé, tinha mais confiança, tinha mais comunhão com Deus do que o de Caim. Isso traz também para nós que um irmão que verdadeiramente tem fé, ele vai fazer o seu trabalho na igreja bem mais feito. E em toda a sua vida ele vai ser um crente bem mais proativo, com uma qualidade de serviço muito melhor, né? Caim, ele trouxe uma oferta qualquer do seu fruto de trabalho e sem obediência, né? Mas de fato, o que pegou ali foi o coração. Um cria realmente na promessa divina, o outro, pelos atos, até nos mostra que verdadeiramente não cria. E Deus aceita Abel e seu sacrifício, e rejeita Caim. Mesmo depois de morto, a palavra fala que Abel ainda fala, porque o culto verdadeiro permanece como testemunho. Então, quando nós pegamos essa palavra e entendemos o que é um culto verdadeiro, o que é verdadeiramente estar presente na igreja, o que é de fato estar presente no culto, o que é de fato estar presente no culto? É chegar no horário, é fazer sua oração, é o pregador falar, abra a Bíblia em tal, você abrir, a irmã fala, vamos cantar o hino tal, você abrir sua harpa e cantar, você está ativo no culto, não está pensando do lado de fora. Por exemplo, quando nós passamos no sábado, no domingo, a nossa Santa Ceia, não tomar a ceia indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. O que é não discernir? É comer um pedaço de pão, não entendendo que aquilo ali é o corpo de Cristo, é tomar o cálice, não entendendo que aquilo ali é o sangue de Cristo, é tomar de qualquer maneira, é falar, em casa tem que colocar a roupa na máquina, agora canta um hino. Não, é realmente fazer sua oração e falar, Senhor, está aqui seu corpo, Pai, muito obrigado pelo seu sacrifício, está aqui seu sangue que limpou todos os meus pecados. É se ligar, é estar acordado na hora do culto, não é estar dormindo. É estar atento, é ser um membro participante na hora do culto. Então, é como se na hora do culto todo o corpo fosse dançar. Mas imagina se o braço não quer se mexer durante a dança, que é o culto. Fica estranho, não fica uma pessoa dançando e o braço parado. Todo o corpo mexendo, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa, e uma parte do corpo. Então, quando isso acontece, quando há uma reunião e um culto entregue de coração puro e sincero a Deus, isso é um testemunho da oferta que Abel entregou. Então,
A fé verdadeira adora a Deus da maneira que Ele ordena. Então o culto tem que haver santidade, tem que ter ordenança. Quem tiver oração, ore. Quem tiver pregação, pregue. Quem tiver profecia, traga. Da maneira que Deus ordena. E aí, isso aí é coisa para outro dia, de a gente tratar como deve ser o culto, né? Então, essa fé de Abel produziu uma adoração obediente e um testemunho que dura, que perdura. Veja, a gente acha que muitas das coisas vão se acabar quando nós terminarmos, mas muita coisa as pessoas levam aquilo que vem sobre nós e levam para outros lugares, se perduram e vê um testemunho, e a pessoa fala de um fulano, de um ciclano que adorava, que fazia de tal forma. A gente tem entre nós alguns irmãos que vêm à nossa memória, que faziam o seu trabalho com excelência, e demonstravam em si uma fé no trabalho e no serviço a Deus. Nós devemos ser esse tipo de pessoa, amém? Aí ele vai tratar agora sobre Enoque. Estou preocupado, não sei se vai dar tempo. Enoque, ele passa pouquíssimo tempo, né? Quando nós vamos ler lá em Gênesis, é pouco tempo que fala sobre a vida de Enoque. Ele aparece, fala que viveu muito tempo, fala, se não me engano, do filho, né? E logo depois era amigo de Deus, Deus pegou e transladou, nem sofreu a dor da morte, que é necessária para todos nós. Então, a fé de Enoque é a fé que anda com Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Antes de ser transladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, ele viveu num tempo ímpio, mas mesmo num tempo de terríveis coisas acontecendo, ele manteve fiel a Deus. E não só se manteve fiel a Deus, mas como manteve a comunhão diária com Deus. De uma tal forma que ele foi arrebatado, irmão. Isso é fé. O mundo inteiro está se acabando em pecado, mas não importa. Porque tem gente que coloca as delícias e as guloseimas do mundo como um impeditivo de estar na casa de Deus. Ah, mas é tão bom. Mas Enoque é uma prova viva. Viveu num tempo terrível, de iniquidade, de coisa ruim. Mas estava ali, todo dia com Deus. Andava com Deus. E Deus se agrada daqueles que creem e o buscam, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Enoque não é uma fé de doutrina, de mandamento. É uma fé tão bonita, irmão, que é uma fé de relacionamento. É uma fé de comunhão, de intimidade. É uma coisa assim, relacional com Deus. Ele tinha uma relação com Deus. Não estou falando de coisa amorosa, nem nada do tipo, não confunda. Estou falando de um envolvimento, uma amizade, sabe? Olha só que coisa louca a gente imaginar que um humano teve esse tipo de convivência com Deus. É uma fé que nós devemos procurar ter com Deus. Falar com o nosso Pai. Não uma coisa doutrinária, como se nós estivéssemos rezando uma missa, ou, sabe, com respeito. Nós devemos ter respeito, mas, sabe, o respeito não separa, não faz a gente não ter intimidade com alguém. Eu tenho respeito com meu pai, mas eu também tenho intimidade com ele. Então a fé de Enoque é uma fé muito bonita, porque ela traz essa relação do homem com Deus. Amém? Aí vem para Noé. Noé já é muito conhecido, né? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, Deus recebe aquela multidão de coisas de Deus, e não se via nada, não tinha prospecção de nada daquilo acontecer, mas ele creu, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Então, Noé recebe a palavra de Deus, não tinha nuvem do tamanho de uma mão de um homem, não tinha clima-tempo, não tinha Maju Trindade, não, vai chover, o mundo vai se acabar com água, faça aí uma arca bem grande, salve sua família e os animais, e é isso. E agora imagina, todo aquele tempo, ele construindo uma arca do tamanho do mundo, praticamente,
um negócio gigantesco, todo mundo passando, anos e anos, ele trabalhando com a sua família, com seus filhos ou sozinho, o povo chamando ele de doido, de não sei o que, não sei o que mais lá. Olha só esse sofrimento. É algo tão que se a gente parar para pensar, muitas das vezes a gente passa esse julgamento, essa afronta com as coisas de Deus. Por que você faz isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está construindo esse muro? Por que você está construindo essa arca? Quando a gente tem plenamente convicção, Jama, de que quem falou com a gente foi Deus. E aí a nossa fé é abalada por todas essas outras circunstâncias. Deus revelou a Noé que viria um dilúvio, algo que nunca foi visto antes. Então não tinha coisa visível ou qualquer coisa que ele podia se apegar para dizer, lembra daquela vez? Não, era algo novo, era uma coisa nova. Ele creu e obedeceu e construiu perfeitamente como Deus mandou a arca. E foi por um bocado de ano, irmão. Foi tempo, não lembro exatamente quanto tempo foi, os irmãos me perdoem. Mas, e tudo isso mesmo sendo ridicularizado. Mas a gente sabe que no final, ele salvou sua família e o mundo inteiro foi condenado. Mas a obediência dele demonstrou que Deus, ele permanece justo. Ele deu, ele anunciou, ele falou, ele mostrou, ele falou, aqui é a salvação, minha gente, entra nessa arca. Quem não estiver nessa arca, quando chegar o dilúvio, vai todo mundo morrer. Mas não ouviram Enoque aquele tempo todo. Enoque não, Noé. Então, essa fé é a fé que ouve a palavra e teme a Deus e obedece, né? É uma fé ativa, é obediência e é provada, e tem prova da fé. Aí a gente vai para a fé dos patriarcas, né? Que é Abraão, Isaac e José. Deixa eu só esperar aqui, ver se eu não pulei nada. Glória a Deus. E aí, a nossa fé, eu queria fazer uma breve pausa. A gente vê aqui pessoas que estavam em situações, e agora a gente vai ter até mais, situações complicadíssimas, não é? Pessoas que saíram das suas casas, pessoas que abandonaram a sua família, pessoas que deixaram de viver uma vida melhor, pessoas que saíram sem rumo, pessoas que foram colocadas em xeque para matar, a gente vai ler agora, para matar o próprio filho. E tiveram fé na palavra de Deus, na promessa de Deus e no próprio Deus. A gente, muitas das vezes, tem que se lembrar que a gente só tem esse caminho mesmo, entendeu? A gente só tem esse caminho. Tente me trazer aí um outro caminho. Você quer colocar a sua fé nesse mundo, irmão? Você tem certeza disso? Você tem certeza que você quer colocar sua fé no ser humano? Ou em algum político, ou em algum cara ou mulher que está sendo endeusado aí? Veja, que caos nós vivemos hoje. Não precisa nem usar óculos de grau alto como eu, para você ver o caos que está aí fora. Mas vamos supor, só nessa semana, a gente teve um terremoto lá no Afeganistão, matou 20 pessoas, se eu não me engano ficou 200 feridos. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Um caos econômico, né, Jama? Terrível. Se eu não me engano, 2 novos países entraram na crise da fome, que é tipo assim, realmente pessoas morrerem de fome, a grande população, uma massa de gente morrer de fome em pouquíssimo tempo. Se eu não me engano é Madagascar, em outro país. Aí você fala, tá bom, Abraão, isso aí é no mundo. Aí a gente vem para o nosso país. Semana passada, mais de 100 pessoas mortas no Rio de Janeiro. Aí você fala, mas isso é no Rio de Janeiro, nós estamos em São Paulo. A menina, 17 anos, morta ali no Cajamar. O número de homicídios subindo, de roubos subindo. Aí eu ouvi um negócio assim, feminicídio abaixa, né? Desce. Mas isso é morte, né? Uma mulher
morrer por agressão de um homem. Mas o número de casos aumenta. Então, tipo assim, tem mais mulher sendo espancada, só está morrendo menos. Nossa, que incrível. Né? Só está morrendo menos, só está ao ponto de matar, mas não está matando. Mas os casos estão aumentando. E o número de vulneráveis também aumenta. Bebê, criança, mulher, idosos, aumenta. No Mato Grosso, em um final de semana, 10 acidentes, acidentes não, né? Como é que fala? Mortes, é uma morte terrível, né? Que é assassinato, que é esse tipo de morte. Esse é o nosso mundo. Aí você fala, tá bom, irmão Abraão. Aí você para pensar, né? Coisa que eu falo aqui na igreja, e tem gente que não dá nem bola, e às vezes eu vejo até alguém comentando sobre. Foi encontrado no Tabuão, aqui onde a gente mora, uma cúpula, um ajuntamento de nazista. É brincadeira, você viu isso aí, Jama? É brincadeira, irmão. É no Tabuão. No Tabuão. Neonazistas, ajuntamento, tinha mensalidade, era propaganda, era um culto. Nazista, no Brasil. Não só no Brasil, aqui. A gente não sabe onde é que está, mas estava aqui, foi achado. Então veja, e aí você para pensar, às vezes é o seu carteiro, é o cara da padaria, é o seu funcionário, é o seu amigo, você não sabe. E é nisso que nós devemos confiar. Aonde está arraigada a nossa fé? Onde está firmada a nossa salvação? É nisso? É nos políticos? É na polícia? Irmãos, vamos orar. Vamos orar. Mas a fé, a certeza da nossa salvação, não se encontra nas coisas dessa terra. Com certeza não, irmão. Se encontra só em Cristo Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso caminho. Ele é a nossa luz no fim do túnel. É Ele. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia, confiando em Deus. Esperou o cumprimento da promessa do filho, mesmo ele sendo velho. E isso é o autor mostrando para olhar para frente. Olhe para frente. Olhe para frente. Isso ele está falando para aquele povo que já tinha sido espoliado, que estava sofrendo perseguição, algum já poderia ter morrido. Então ele está falando, olha, foca no futuro, naquilo que você tem para receber no futuro. Viveu como um peregrino, esperando a cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Esse foi Abraão. Ele, velho, confiou em Deus que teria um filho. Quando ele teve um filho, Deus ainda mandou ele sacrificar. Sara, da mesma forma, creu que mesmo sendo estéril, não poderia ter filho, Deus daria um filho para ela na velhice. Isso é uma fé que olha para o invisível, que olha para o eterno, que não fica firmado no imediato. Nós não estamos aqui nessa igreja procurando aquilo que vem agora ou aquilo que vem na semana que vem. Nós estamos agora cavando, procurando pedrinhas para pôr na nossa coroa lá na frente, naquilo que adivinha quando Jesus voltar. Nós não olhamos para o agora, nós não trabalhamos um mês na igreja para receber nosso salário no final do mês. Ou nós não viemos no culto, ou nós não participamos da campanha para receber a nossa vitória no final. Não, nós estamos num grande ajuntamento, numa grande seara, num grande trabalho, a qual Deus chama seus trabalhadores para pegarem suas ferramentas e trabalhar. E naquele grande dia Ele recompensará. Nós não estamos firmados no agora, porque o agora nós poderemos trabalhar de se cansar, sem cessar, e não receberemos nada aqui na terra. Nós podemos passar por isso. Um homem, o pastor, o irmão Abraão, pode ter um jovem aqui, Jama, que ele se mata, ele vem todo culto, ele peleja, ele ora, ele está lá, e talvez eu tenho o olho mau e não vejo o sacrifício desse jovem, e ele passa a vida inteira aqui, e depois ele vira um presbítero, e ele passa e ninguém vê, e ele trabalha muito na obra de Deus, e ninguém vê. Ele nunca foi reconhecido, ele nunca teve uma menção no congresso, ele nunca foi mencionado, ninguém nunca fez um elogio para ele, e está errado. Mas possa ser que isso aconteça.
Mas naquele grande dia, Joelma, a palavra de Deus fala que Deus se esquece das nossas iniquidades, mas Ele se lembrará das nossas obras. O homem, ele pode ser cego para tudo aquilo que nós fazemos, mas Deus, Ele permanece escrevendo e anotando cada obra nossa, irmão. Então o nosso galardão não tem que ser aqui na terra, o nosso galardão vai ser no céu. E esses homens de Deus e essas mulheres de Deus estavam procurando não coisas aqui na terra, mas estavam caçando, procurando, almejando coisas no céu. E Isaac, Jacó e José, eles todos tinham fé no plano de Deus e no projeto de Deus e no futuro de Deus. Então, veja, José, ele falou como é que os ossos deles deveriam ser tratados. E os meus ossos devem ir para a terra prometida. Isso é fé. Eu não vou estar aqui, eu não vou vivenciar, pastor, mas eu quero que meus ossos vão para aquela terra também. Isso é fé. Eu posso não estar vivo aqui para ver vocês naquela terra, mas levem meus ossos para lá. E levaram, né? É uma fé que olha para frente, olha para o futuro, irmão. E aí, o autor ele vai tratar sobre Moisés, né? Moisés também é um exemplo claro que os pais deles esconderam ele pela fé, então ele já começou nascendo pela fé, crendo que Deus ele tinha um propósito com aquele menino, né? Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu sofrer com o povo de Deus, porque ele via o invisível. Ele tinha fé, ele cria no Deus do povo dele. Ele tinha fé, ele tinha uma fé diferente, uma fé que ali não fazia nem sentido. Ali é uma fé complicada, né? Você deixar de ser filho da filha de Faraó, você tem uma fé tão grande que você vai para o outro lado, praticamente oposto, que é sofrer, é ser perseguido, é ser morto, é ser escravo. Essa é minha fé. Minha fé, eu tenho uma fé tão grande que eu prefiro ser escravo do lado de lá do que ser filho da filha de Faraó aqui. Porque aqui eu não tenho essa fé. Eu não creio nisso aqui. Entende? Eu não creio nesse mundo aqui. Eu creio naquilo que eles têm, mas não é visível. Naquilo que eles adoram, mas eu não consigo ver. Naquilo que eles esperam, mas não tem sinal de vinda. Eu creio nisso. Essa é a fé de Moisés. E aí, o povo de Israel, né, e Raabe, pela fé o povo passou pelo Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, olha só, tudo isso pela fé. Então, passa pelo mar. Tem gente que não tem coragem de passar pelo mar. Que negócio doido aí que está acontecendo no mar, nunca vi isso. Tem gente que não tem coragem de rodear o muro tantas vezes for preciso e depois tocar todos os instrumentos na mesma hora, com medo de morrer pelo exército inimigo. Tem gente que não tem essa fé. Aquele povo teve fé, embora muitas das vezes teve muitos questionamentos. Raabe, a prostituta, veja a fé dessa mulher. E a Bíblia é interessante, porque ela pega, talvez, na época, a pessoa de menor escalão, né? E coloca ali como fundamental. Raabe é peça-chave e está ali na ancestralidade de Jesus, viu? Raabe. Coloca ela como como se fosse uma chave. Sem ela, irmão, que não tivesse acolhido os espias, ela tinha fé que ela iria ser salva também. Isso é fé purinha. Se ali fosse pego, morria de espia, morria Raabe. Raabe era menor que importava ali. Mas a Bíblia coloca ela como principal. Estou terminando já. Estou até correndo um pouco. Então, é uma fé que renuncia os prazeres do mundo e confia no poder de Deus para salvar. Então, veja, Moisés estava saindo do reinado e estava indo para um lugar onde o pessoal poderia morrer. Mas não, Deus vai me salvar. Aquela mulher acolheu os espias e poderia ser morta, mas não, Deus vai me salvar. E nega
os prazeres. Quantos prazeres Moisés não negou? Moisés passou quanto tempo no deserto por causa da sua fé? Isso é fé de verdade, irmão. E aí, para terminar, né, os outros heróis, né, que é os heróis da época do juízo. O autor vai mencionar Gideão, Baraque, e ele não entra pelos menores, né? Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, e aí sinta isso como um conforto para mim e para sua alma. Que se nós tivermos fé, irmão, nós podemos fazer coisas grandes em nome de Jesus. Coisas grandes. Às vezes a gente acha tão pequeno, e a gente é, mas da mesma maneira que Deus escolhe um povo de deserto, um povo, sabe, que não era Judá, o povo de Israel, o judeu, não era um povo top, não era. É um povo que é escravizado, um povo que é perseguido, um povo que até pouco tempo atrás estava sendo massacrado em campos de concentração. Esse é o povo judeu. E Deus pega esse tipo de povo, esse tipo de gente igual tem um pastor que fala, né, com cheiro de ovelha, que não é um povo, sabe? E transforma ele para ser o povo escolhido por Deus. Esse é o nosso Deus, um povo que pega gente simples, gente que não sabe falar, gente que não sabe andar direito, gente simples. Esse é o nosso Deus. Gente que realmente não é capacitada, para que talvez, se pegasse alguém capacitado para fazer algum tipo de obra, a gente apontasse e falar, realmente, ele é realmente capacitado para isso. Mas é bom quando Deus pega alguém que não tem capacidade nenhuma, levanta, e a gente só consegue dizer, esse homem, essa mulher, ela é capacitada por Deus, porque não tem faculdade, não tem teologia, não tem mestrado, mas ela é uma ótima administradora da casa de Deus, ele é um ótimo pregador. Olha, isso é realmente dar totalmente o crédito para Deus. E Deus, ele costuma fazer isso, ele pega o menor da casa, ele pega o rejeitado, ele pega o afastado, ele pega aquele que é fraco, franzino, e transforma em rei, para que toda a honra e toda a glória seja dele. Então, Sansão não passou a vida inteira treinando braço e treinando perna, não, Jaelma. Quem dava força para ele era Deus. A partir do momento que ele deixou de ser um nazireu, que ele descumpriu a ordem de Deus, o poder acabou, e ele só foi ter quando ele orou a Deus e Deus concedeu de novo. Isso é ter fé em Deus, Deus me usa, não deixa que eu me use com as minhas táticas, com as minhas armas, me dê todas as ferramentas, ó Pai, me usa, me leva, me dê a ferramenta certa, me dê o caminho certo, me dê a palavra certa, me dê o entendimento. Eu quero ser uma flecha na aljava. É isso que eu quero ser. Então, se nós tivermos um pouquinho dessa fé desses homens, nós conquistaremos reinos pela palavra de Deus, fecharemos boca de leões se for necessário, escaparemos da espada se for vontade de Deus. Veja que tudo isso eu estou colocando uma vírgula, né, Jean? Mas também, esse mesmo povo, esse mesmo pessoal sofreu prisão, açoite, fome, perseguição e morte. A fé não é uma garantia de vida fácil, irmão. Não é. A gente tem fé, sabe? A nossa vida não é igual o carro do político que fala, dias melhores virão. Não é isso aí. Isso não é fé. Dias melhores virão. Não é. Não é do candidato. Não é a musiquinha do candidato, a musiquinha eleitoral. A fé é de uma vida vitoriosa aos olhos de Deus. Paulo morreu sem ninguém assistir, com pessoas o abandonando, coisa terrível, provavelmente morreu degolado, né? E tantos outros foram comidos por leões, como se você for lá para Roma vai ter o memorial falando sobre, e todos os nossos irmãos que foram mortos pela palavra de Deus. Alguns venceram a espada, outros não. Outros
venceram sob a espada. Porque, veja, vencer a espada não é passar e não morrer já. Vencer a espada é continuar pregando o evangelho, é continuar a obra. Vencer sob a espada é morrer e ir para o céu, e também é uma vitória. Então, o crente aí não tem que ter medo de morrer por causa da sua vida terrena. Ele tem que querer viver mais, para falar talvez a palavra mais certa, querer viver mais, para salvar mais, para salvar a família, para salvar um amigo. Fala, Deus, fulano ainda não está salvo, me deixa um pouquinho mais na terra, porque eu ainda vou morrer e vou levar minha família. E vou morrer com a certeza da salvação da minha família. É para isso que um crente quer se manter vivo. Ele não quer se manter vivo para ver o final da novela, para ver o neto crescer. Não. Ele quer estar vivo. É igual aquele filme lá do soldado que vai para a guerra assim, do soldado Dawes lá. Deus, deixa eu salvar mais um. Deus, deixa eu viver mais um pouquinho. Deixa eu salvar mais um da minha família. Deixa eu salvar meu primo. Deixa eu salvar meu irmão. Deixa eu salvar minha mãe. Deixa eu salvar minha irmã. Não deixa eu morrer agora não. Porque eu ainda quero ser fonte de uma água que dá vida para esse povo. Eu ainda quero ser ferramenta usada na sua mão. Então, é uma fé que não busca o conforto, mas busca a fidelidade. É a fidelidade de ser soldado, é a fidelidade de ser ferramenta, é a fidelidade de ser servo e serva de Deus. Isso é ter uma fé fiel a Deus. Mesmo no sofrimento, o crente sabe, e pode, se você não sabia, pode saber, que Deus cumpre os seus propósitos. Deus vai cumprir aquilo que está programado no plano de Deus. Para terminar, que eu já passei do horário, no 39 e no 40. E todos eles, embora recebendo bom testemunho, pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Esses heróis, essa galeria da fé que nós acabamos de ler e de entender, esses heróis creram até o fim, mesmo sem ver o Messias. Agora nós, que somos da nova aliança, nós somos a continuidade desses mesmos que morreram, pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Nós somos continuidade, nós temos um peso a carregar. Só que tem uma diferença. Nós sabemos que Deus opera milagre, nós sabemos que Deus abriu o mar vermelho, nós sabemos que Jesus ressuscitou o filho daquela mulher, nós sabemos que Jesus multiplicou pães e peixes, nós sabemos de tudo isso, e nós temos fé que tudo isso aconteceu. Agora, muito maior vai ser a nossa continuidade. Porque agora, aquele povo viveu sem nunca ter experienciado já, sem nunca ter vivido um milagre, sem nunca saber que se a gente for lançado na cova dos leões, o leão, pela fé e por Cristo Jesus, ele pode não nos comer. E se ele, por acaso, vier nos engolir, honra e a glória seja dada a Deus. Veja, quando aqueles 3 jovens estavam na frente daquela fornalha, olha só que fé, a gente tem o parâmetro daqueles 3 jovens, mas fé mesmo, a gente pode até, se um dia surgir essa oportunidade de a gente ser perseguido e chegar a um ponto, e a gente tiver a oportunidade de ser lançado, né, numa fornalha, eu digo oportunidade, né, como se fosse uma coisa boa. Aqueles 3 jovens, a gente com certeza vai falar, né? Se a gente tiver fé, a gente vai lembrar na hora, né? Aqueles 3 jovens, o que eles falaram mesmo? Se eu for lançado nessa fornalha e eu não morrer, Deus continua sendo Deus. E a gente vai talvez parafrasear aquilo que aqueles jovens falaram, né? Agora, aqueles jovens não tinham ninguém para parafrasear. Não tinha nada, não tinha respaldo nenhum, não tinha Bíblia. Então, maior deve ser a nossa fé. Nós devemos dar continuidade a essa fé. Pois a gente tem o privilégio. Eles viveram antes de Cristo. Antes da promessa.
a gente tem a promessa cumprida na nossa vida. Ele se cumpriu, ele se fez carne, morreu pelo meu e o seu pecado, e agora nós olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é isso que nós vamos entender em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado no trono ao lado de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu espero que todos aqui saiam com uma visão diferente da fé. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-nos aqui, ó Pai, diante da Tua santa e gloriosa presença.